Pessoal, desculpa aí o imprevisto, que a gente está organizando duas coisas no tempo. Primeiro a palestra aqui e também online, tá? Então tá o pessoal aí no Google Meet que também está recebendo a palestra. E aí, galera, é o seguinte, eu venho trazendo aí os resultados do espectrômetro NIRPS. Tá? É um projeto que eu participo desde quando eu era professor lá na UFRN, tá? E esse projeto aqui foi encabeçado totalmente pela UFRN, tá? Então, quando eu era ainda estudante de doutorado, tinha a hipótese de a gente criar o primeiro instrumento brasileiro, tá? Claro, com colaboração também estrangeira também, mas como principal, como pioneiro, uma instituição brasileira. E essa instituição é a UFRN, esse projeto é liderado pelo meu ex-orientador de doutorado, o professor Renato Medeiros, e em parceria com a Universidade de Montreal, no Canadá. E esse instrumento, ele foi idealizado ainda na primeira década desse século, tá? E a primeira luz do instrumento, o NIRPS, só veio em 2023. De lá para cá, a gente teve aí um custo de só brasileiro da ordem de 25 milhões de euros. Qual é a grande ideia desse instrumento? O que é que ele tem que os outros não têm? Os instrumentos antigos que tinham, por exemplo, como harps, ou instrumentos que usam bola Shelley ou EQD, por exemplo, eles utilizavam lâmpada de calibração. O que é uma lâmpada de calibração? Essa lâmpada é feita de um tipo de material químico, por exemplo, como tório argônio. E esse material, ele rapidamente explode. Então é uma lâmpada como se fosse aquelas lâmpadas antigas de filamento que a gente tinha em casa, tá? Só que ela, como ela tem uma temperatura, ela pode ter uma temperatura muito alta, esse filamento pode romper e a lâmpada estoura. Quando a lâmpada estoura, aparece um gap, um determinado comprimento de onda. Isso faz com que você tenha lá, se acontecer e várias lâmpadas queimarem, você vai ter lá um espectro, tá, daquela estrela que tem os gaps que são exatamente os gaps que correspondem às lâmpadas que estouraram. A medida mais lusitana é a gente pegar e ter uma caixa de lâmpada do lado da gente, do lado do astrônomo, e na hora que estourar o cara vai lá e enrosca a lâmpada. Tá? Então pode ter um gap aí de alguns segundos, mas você recupera. Mas não é uma tarefa fácil, dependendo do instrumento. Por exemplo, o instrumento NIRPS está acoplado a um telescópio de 3,6 metros que fica lá no observatório de La Silla, no Chile. E é uma dinâmica completamente diferente. Quando era, por exemplo, os telescópios mais antigos, por exemplo, um telescópio que descobriu 51 Pégnios B lá em Haute-Provence, lá na França, então era muito fácil, você pegava ali tudo era rápido. Agora um telescópio dessa magnitude, né, maior do que 3 metros, então fica muito complicado você fazer isso aí. Então o que foi que se imaginou? Vamos fazer algo que está na ponta da matéria condensada, que é utilizar um Laser Frequency Comb, que é uma espécie de um pente de laser, onde cada lâmpada agora é substituída por um canal de laser. Então você tem cada laserzinho de determinada frequência, corresponde à frequência, por exemplo, da lâmpada de calibração. E você pode fazer isso aí manipulando a temperatura da lâmpada. Então agora você tem, na verdade, uma estrutura praticamente contínua, onde você vai no limite quântico para fazer os melhores espectros. Então, na teoria, isso é bonito. Aí em 2010, teve o prêmio Nobel exatamente nessa área de Laser Frequency Comb. E aí a gente convidou o prêmio Nobel, tá? E a equipe dele, na verdade, para pensar no instrumento astronômico que pudesse nos ajudar a evitar esses problemas eventuais que tinham na observação. O cara entrou na jogada,
tinha todo um time experimental e nós construímos um instrumento que acopla matéria condensada com astrofísica. É uma coisa também que está pensando em fazer aqui dentro do departamento, tá? Já venho conversando com algumas pessoas da área experimental, como o CW, o Ayala, para a gente montar um instrumento aqui dentro do departamento e consiga acoplar em um telescópio lá no Chile, ou no Havaí, na Austrália, sei lá onde for. Tá? Que tenha, por exemplo, um determinado expertise que não tenha naquele instrumento que está lá localizado, né, no sítio astronômico e que a gente possa ter aí o nome da UFC. Então, esse instrumento NIRPS, ele tem aqui um conjunto de universidades, tá? Mas a gente tem aí a UFRN como sendo pioneira no Brasil. Tá? E eu era membro desse consórcio. Quando eu vim para Fortaleza, eu perdi. Certo? Então, uma das coisas que eu vim para cá, eu tive que abrir mão, porque o consórcio é fechado. Tem 26 membros, tá? Recebem as cadeiras que você recebe dentro do consórcio, onde você pode dizer, olha, é melhor isso, é melhor aquilo. Eu perdi isso aí. Então, para eu vir para cá, eu tive que abandonar um monte de coisa, tá? Uma delas foi a participação no espectrômetro NIRPS. No entanto, como eu vinha trabalhando com o NIRPS há muito tempo, né, surgiu agora a primeira leva de papers, tá? E nessa leva de papers que eu já vinha trabalhando há um bom tempo, antes mesmo, tanto aqui em Fortaleza, como também que eu estava desenvolvendo lá em Natal, surgiram agora os primeiros papers. Então, teve agora uma edição especial da Astronomy Astrophysics. Nós publicamos 5 papers agora e tem mais 10 sendo submetidos agora que também vai ter publicação. Tá? Então, são 15 papers no total. Tá? Eu vou apresentar apenas 3, que são os 3 mais importantes, e no final do evento eu vou apresentar um que é super importante, espero que ninguém falte, porque vai ser uma notícia bombástica, tá? Que vai revolucionar aqui o campo da pesquisa de exoplanetologia. Então, o objetivo do NIRPS é discutir a questão se estamos sozinhos. Tá? Esse é o primeiro slide que foi apresentado em 2012, num evento que ocorreu na FRN, onde a gente mostrava qual seria mais ou menos a ideia do protótipo, como é que essa coisa poderia realmente acontecer e quanto de custo a gente deveria, né, despender para poder fabricar uma coisa dessa natureza. Tá? Ele não é um espectrômetro que ele substitui, por exemplo, o HARPS. O NIRPS é um espectrômetro para a busca de exoplaneta na região do infravermelho próximo. E o HARPS, que também é um espectrômetro, mas ele opera no óptico. Então, o que é que você tem? Você tem um cara que corresponde muito bem. O HARPS foi usado para detectar também o 51 Pegasus B. Isso aí nós estamos falando de observatórios em solo. São missões em solo, não são missões espaciais como TESS, como Kepler, né, como o HWO. Não é. São telescópios que estão em solo e que nós fazemos isso aí. A grande questão é que nós temos que envolver outros aspectos, que não são os mesmos que ocorrem numa missão espacial, mas é uma coisa que eu vou discutir depois. Então, o HARPS opera no óptico. E a gente consegue fazer uma combinação lá no telescópio, onde os dois operam em sintonia. Para que você consiga varrer uma coisa que está da ordem lá de 700 nanômetros até 1900 nanômetros. E aí você consegue fazer uma varredura que vai do óptico até o infravermelho. Por que é tão importante isso? Porque existem vários aspectos, tanto na parte de medição, por exemplo, de atmosfera, como também de alguns efeitos que ocorrem na atmosfera estelar, não somente na atmosfera planetária, mas também estelar, que elas obedecem a determinadas características espectrais que ocorrem tanto no óptico quanto no infravermelho. Então, essa ideia foi interessante porque a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Como os dois estão acoplados no mesmo telescópio 3,6 metros, aí então a gente consegue fazer tudo junto. E quando a gente pensou em fazer isso aí, colocar no Chile, a gente pensou o seguinte: bom, beleza, tá legal.
Como é que a gente vai convencer o pessoal de que, ao incluir o espectrômetro dentro daquele telescópio, nós temos direito a tempo, à noite? Então nós montamos uma espécie de, talvez seja o maior propouso observacional da história. Nós pedimos 725 noites. São enjoadas, nos casos. Que é o chamado hoje de GTO, que é o tempo garantido de observação. Esse tempo garantido de observação nos deu 725 noites para fazer observação utilizando o espectrômetro NIRPS como rádios. E eu vou mostrar aqui alguns dos resultados das primeiras noites. Tem resultados tão fantásticos que, na verdade, foi necessário apenas uma noite para a gente chegar no resultado que muita gente estava levando em tempos e tempos e tempos para poder comprovar. Por exemplo, no sistema terciário que a gente tem lá de próximo a Centauro, as pessoas achavam que só existiam planetas muito próximos. Nós detectamos a possibilidade de um planeta mais distante, mas ainda não é confirmado. Então nós temos hoje, por exemplo, próxima B, próxima C e próxima D, e a gente fez a caracterização novamente desses exoplanetas para confirmar esses caras. Além disso, utilizamos dados do TESS, porque a gente tem dado fotométrico, que é acoplado ao dado espectroscópico, nós conseguimos medir densidade planetária. Para saber se o cara é rochoso, se o cara é gasoso, e aí vai. O primeiro paper é esse aqui. É um paper, na verdade, que reúne o compilado instrumental do NIRPS. Ele foi o primeiro, que foi publicado agora, tá? Tá aqui o meu nome, tá? E são 130 pesquisadores do mundo todo, tá? A posição dessas pessoas, aqui tem muita gente aqui embaixo, tá? É porque não dá para colocar, certo? Tem que ficar muito grande. Então foi até onde meu nome estava. Tá? Mais ou menos, né? E a posição das pessoas está de acordo com a ordem de envolvimento no projeto. Tá? Além disso, o primeiro nome, que é o François Bouchy, ele é o cara que era o cara que comandava a parte instrumental dele, é um professor da universidade lá de Montreal, e ele foi o cara que conduziu esse paper. Vamos ver que tem outros caras que conduzem, são os PIs dos papers, tá? E os outros são os caras que vão dar contribuição, tanto na parte metodológica, na parte, por exemplo, de confirmação e utilização de técnicas para saber se o time de Natal e o time de Montreal eles concordam nos mesmos resultados. Tá? Então, o interessante, aqui tem mais ou menos um timeline, e aqui a gente tem a primeira luz, ocorre em 2022, mas os resultados só vão ocorrer em 2023. Tá? Então aqui tem todo o processo, começa lá, isso aqui são as partes, na verdade, onde a gente pode dizer que todo mundo já aceitou, todo mundo já tem dinheiro, tá? Tá faltando agora só o quê? Chamar a parte de engenharia, onde vários engenheiros do Brasil, da Universidade de Mauá, que foram os responsáveis pela parte, fizeram pós-doc lá em Montreal para poder entender como é que funciona, porque os caras eram os engenheiros, engenheiro óptico, engenheiro de mecatrônica, os caras sabiam aquilo, mas não sabiam para telescópio. Então eles tiveram que ir para lá, entender como é que é essa coisa dentro de um contexto astronômico para pegar todo o ferramental que eles tinham e, vamos fazer um instrumento que não é um instrumento que é visto, por exemplo, num curso de engenharia óptica, tá? Mas na construção de um instrumento de astronomia. E aí a gente tem todo esse percurso, tá? Em tese, a gente tem todo esse caminho que a luz vai fazer, tá? Ela utiliza um sistema de ótica adaptativa. Para quem já fez algum curso comigo, sabe que a ótica adaptativa é onde você vai conseguir filtrar os efeitos de turbulência atmosférica. Tá? E uma coisa muito interessante é que esse cara, ele opera no canal YJH, que são os fios que tem, que na verdade eles transformam o infravermelho transparente na atmosfera. Então, todo aquele infravermelho que chega, que na verdade dificilmente ele seria, na verdade, confundido com outras coisas, a gente consegue determinar filtros dentro da região do infravermelho, próximo, onde ele praticamente passa direto, ele não perde nada do infravermelho, tá? Mesmo estando em solo. Tá? Podia colocar, por exemplo,
como Sofia, por exemplo, que é um Boeing da NASA. Você consegue colocar uma determinada altura, você consegue pegar um infravermelho que fica em alta atmosfera, por exemplo. Mas esse cara não, esse cara tem que chegar na superfície da Terra. Então, esse caminho óptico que vai propiciar, por exemplo, você chegar até aqui o conjunto do HARPS e os NIRPS com um telescópio de 3,6 metros, esse percurso é muito maluco, tá? Mas, no geral, existem coisas que são básicas. A gente sabe que esse telescópio só opera com espelhos primários, espelhos secundários, terciários, tá? Onde você vai calibrar a luz e vai chegar até um tipo de modo Shelly, quando você recebe essa informação através de uma fibra ótica e aí você consegue ter todo o percurso. A grande questão que está por trás da sensibilidade do NIRPS é que as fibras óticas que estão no infravermelho, elas têm uma coisa muito peculiar. Elas podem criar modo de vibração, essas fibras, e podem confundir o sinal. Então eles trabalham com uma espécie de fibra esticada para diminuir a amplitude desses caras e fazer com que reduza apenas um ruído gaussiano, e você consiga tirar isso aí no computador. Então tem muitos processos que são, eu não sou especialista na área técnica dele aí, tá? Isso aqui é mais resultado das reuniões que eu tive com o pessoal ao longo de todo esse tempo, mas essa parafernália aí pode parecer uma coisa confusa, mas não é não, tá? Vou passar para cá, vamos lá, meu filho. Então vamos lá, os primeiros resultados, vou logo direto ao assunto, tá? Deu um panorama geral sobre o que é o instrumento. E aqui a gente fez o seguinte, isso aqui é um resultado utilizando o NIRPS. Então o que é que a gente faz? A gente vai logo olhar para aquele determinado sistema lá e, vamos verificar se aqui tem planeta. Cara, não vale a pena fazer isso. Não é um percurso que é adotado pela ciência. Primeiro a gente pega uma coisa que já foi confirmada e vamos reconfirmar. Então todo mundo sabe que próxima B orbita próximo. Beleza. Tá lá bonitinho, a gente sabe quanto é que é mais ou menos a variabilidade da velocidade radial. Bem bonitinho. O que é que a gente faz agora? Vamos olhar de novo e vamos ver o quanto essa coisa é mais precisa do que quando foi obtida pelo HARPS. O HARPS ele tem uma janela de acurácia que vai chegar à ordem de 1 metro por segundo. O que é isso? Você tem uma estrela e você tem um planetinha. O planetinha vai fazer o quê? Vai orbitar e ele vai sacudir a estrela no céu. Ao sacudir essa estrela, ou seja, deslocar o centro de massa do sistema, ele vai deslocar a uma determinada velocidade. E essa velocidade é proporcional ao tamanho, ao peso do planeta. Então, se tem caras que são muito pequenininhos, por exemplo, como uma Terra, balança muito pouco, da ordem de poucos centímetros por segundo. Mas se você tem um cara nas proporções de Júpiter, essa coisa pode chegar a centenas de metros, até quilômetros por segundo. Então, o cara vai olhar o quê? Logo, próxima B, que é uma candidata à Terra. Tá na zona de habitabilidade, mas está orbitando uma estrela que tem um tipo espectral mais tardio em relação ao Sol. O que eu estou querendo dizer com isso? O Sol é uma estrela tipo G, tá? Quem perguntar para vocês aí na parada do que é o Sol? Uma estrela tipo G, G2, que está na fase da sequência principal. Tá? É uma G2-5. Essa estrela aí já é diferente. É uma estrela tipo M, e é uma M tardia, uma M7. Ou seja, é um cara que está lá quase que no limiar entre uma estrela e uma anã marrom. Então, o que é que os caras fizeram? Vamos olhar logo, porque se prestar o bicho, ele vai ter que medir próxima vez. Quando os caras fizeram, olha a variabilidade. Se vocês olharem aqui, essa variabilidade aqui, ela está em torno de -2, né? Sim, em termos gerais. A semi-amplitude é a metade disso. Mas é em torno de 2 metros por segundo. Deve naturalmente se encaixar. O HARPS tem uma precisão de 1 metro por segundo. Então ele conseguiu pegar a próxima B lá no limite, que é a barra de erro é de 1 metro por segundo. Mas como a barra de erro do NIRPS é menor, é da ordem de poucos centímetros por segundo, então deveria estar bem direitinho. Tá? Então, a gente vê aqui a variabilidade, a gente vê o resíduo,
quando você separa essa curva klepperiana com os dados observacionais e você vê que essa coisa, ó, e os caras falam, tá, tem várias coisas que você vai fazer aí também, tá? Aqui eu estou mostrando o grosso da coisa, tá? Vai ter outras coisas que vão passar também para poder comprovar. Tá? Mas em linhas gerais você consegue ver aqui o perfil de próxima B. Beleza, foi de bola. Ele fez isso só com próxima B? Não, ele também testou com outros e outros que são muito fáceis. Tá? Por exemplo, a GJ581, que também é uma esteira de classe de tipo K. O cara vê aqui a variabilidade, ó, não foi preciso nem usar tantas noites de observação. Um pouquinho, o cara já foi lá e mostrou bem bonitinho. Ele também tem uma semi-amplitude alta, tá? Mas você nota realmente que não tem dúvida que realmente é um planeta. Aí o outro lá, que é o TOI 406B, tá? Que também é da classe M, ela já tem um perfil um pouco mais complicado. Mas olha que está a questão aqui, ó. Nessas ondas que estão ali, nós temos dois dados observacionais que é ali, que é o dado que envolve o NIPS e o dado que envolve o HARPS. Praticamente os dois estão um juntinho do outro. Mas quando você vai para cá, você tem aqui o HARPS, que está em vermelhinho, e o NIPS, que está em azul. Aí você fica e fala, pô, tá, eu botaria uma reta aqui. Tá? Se você fosse fazer uma regressão linear, você vai tacar uma reta ali e não tem nada nesse negócio ali. Só que a vantagem quando você combina dois espectrômetros é que você gera uma combinação dos dois. E na combinação dos dois dá exatamente esses pontinhos aqui que são as bolinhas abertas. E as bolinhas abertas mostram o perfil de uma variabilidade na velocidade radial. Aí isso aqui você faz o OC na verdade é um resíduo, tá? Desse instrumento. E aí, é isso na verdade que foi o primeiro paper. Foi um paper que descreve como é o instrumento e quais foram as estrelas e os planetas alvo inicial para mostrar que a coisa funciona. Tá? Ou seja, não é um paper de impacto. Tá? É um paper que descreve como funciona, quais são as coisas dele de vantagem em relação aos que já estão na praça e como ele mede para alvos já conhecidos. Só isso. Tá? E aí, só para mostrar aqui para vocês, está aqui o Stellar Team. Tá? O Stellar Team está nesse paper que, na verdade, a gente pode estar dentro de um paper que lá na frente pode ser um prêmio Nobel. Tá? Porque o nível vai continuar. E o paper, digamos assim, um grande paper mais canônico vai ser exatamente esse aqui. Tá? O segundo é esse. Tá? Vou falar bem rápido. Tá? Onde a gente agora vai pegar o sistema próxima B e vamos ainda aprofundar. Por quê? Porque na literatura a gente tem próxima B e próxima D como sendo dois exoplanetas que são confirmados. Só que próxima D ainda existe uma certa dúvida. Ninguém chegou e bateu o martelo. E tem próxima C, que foi proposto lá em 2016, mas os caras acham que não existe esse cara. Então o NIPS foi atrás para saber se existe próxima C. Então, a combinação desses dois instrumentos aqui possibilitou a confirmação de próxima D. Então próxima D realmente é um exoplaneta. Isso não quer dizer que o NIPS encontrou um exoplaneta. Ele só confirmou. O mérito é todo aquele que, mesmo que não tenha alcançado um poder observacional compatível do NIPS, mas foi o primeiro a dizer que existia esse cara. Então, não foi nenhum descoberto pelo NIPS. Ele só confirmou. Tá? Ele fez novamente, agora com novos dados, sabe quantas noites foram usadas só para a próxima B? 229 noites. Aí você, pô, mas esses caras também são doidos, né? 229 noites só para um? Não sobrou quanto? Das 725? Quase nada. Não, galera, bem assim não. Em 229 noites nós observamos inúmeros alvos. Inúmeros.
Nós estamos pegando apenas um desses alvos que foram observados nessa panela aí de janela de observação. E aí fomos atrás de quem? Próxima C. Atrás de próxima C. Olha só, próxima B e próxima D está bem coladinho com a estrela. E a ideia é que próxima C esteja muito afastada. Tem um período orbital muito alto, enquanto próxima B e próxima D tem período de poucos dias. Os caras não conseguiram detectar. Primeiro por quê? Porque a ideia, a forma que você vai encontrar na velocidade radial é quase que plana. Porque é tão grande o período orbital que aí você confunde, acha que é só uma retazinha. Então por isso que é difícil determinar. Então não conseguiram. Tá? Mas quando fizeram com essas 229 noites, próxima B e próxima D, olha agora os resultados com aquele da primeiro paper. Até a figura ficou mais bonita. Né? Certo? Combinando tanto o NIRPS como o HARPS. E aqui você tem as bolinhas, que são as bolinhas abertas, que é a combinação simultânea do HARPS com o NIRPS. Nota que dá aqui bem bonitinho, tanto em próxima B como em próxima D, que é um pouquinho mais afastado. E aí os caras conseguiram realmente confirmar a existência. Aqui existe outro gráfico também que é interessante, mostrando como é que o K, para quem já fez uma disciplina de astrofísica observacional, sabe que tem a semi-amplitude. A semi-amplitude K, você nota que em próxima B e em próxima D é bem centrada. Então ela está ali, ó, no centro da gaussiana. Enquanto quando você vai para a próxima C, onde é que ela está? Então por isso também você não consegue. Se você medir a variabilidade, né, ou melhor, a distribuição desse K da semi-amplitude, você também consegue verificar se é ou não o mesmo planeta. Aqui ele não cai exatamente no meio, não é uma gaussianazinha perfeita, então ela cai muito fora, então a gente dispensa, esse cara não é um exoplaneta. Aqui tem as propriedades, tá? Próxima D e próxima B, tudo foi recalculado novamente, aumentou uma precisão, e uma outra coisa super importante que também foi encontrado foi o ciclo magnético da estrela, do próximo, tá? Que antes se pensava que era da ordem de 7 anos, tá? Muito parecido com o ciclo do Sol, que é de 11 anos, e os caras encontraram um valor 2 vezes maior, quase 16 anos. Os caras também foram atrás e verificaram, existe rotação diferencial em próxima. Detectaram rotação diferencial. Detectaram também o diagrama borboleta. 5 minutinhos? O diagrama borboleta. Onde mostra que as manchas que são formadas em altas latitudes descem para o Equador e acabam formando apenas uma coisa. Os caras conseguiram medir também. Os caras também conseguiram medir utilizando também o Helios, que é um espectrômetro que você tem, que mapeia o Sol. Os caras conseguiram pela primeira vez ver os modos P de vibração do Sol na cromosfera. Então você tem uma ideia do poder do NIRPS. E aí, próxima C não foi, tá? Aqui foi o trabalho do Damaso, em 2020. Aqui vem o último, tá? Que esse aqui é interessante, que é o sistema VASP 69b. Hoje, o mais interessante disso aqui é que esse planeta ele tem uma cauda tipo cometa. Essa cauda nunca tinha sido detectada, tá? Ele detectou com o NIRPS. E essa cauda ela é produzida pela evaporação de hélio na atmosfera do exoplaneta. Tá? Então, os caras determinaram como é a passagem do exoplaneta em frente ao disco estelar, fizeram um gráficozinho, ó, vê que ele passa bem por aqui, e por ela ter uma posição que está muito abaixo da linha do Equador estelar, a gente também imaginou que poderia ter algum tipo de efeito diferente, como Rossley-McLaughlin, que é o efeito que tem quando você combina o efeito da rotação com a inclinação que o planeta está no plano do sistema. Então os caras fizeram isso, detectaram o efeito. Aqui o efeito, ó. Esse efeito aqui, ó, é diferente do Uzinho que a gente vê, né? Quando tem um trânsito,
ele aqui tem um efeito, tem uma subida, depois desce. Isso aqui é resultado exatamente do fato de você ter rotação combinado com transplanetário em uma posição de baixa latitude. Então dá esse efeito torcido no perfil do espectro, da fase orbital. Aí depois a gente foi detectar como é essa cauda. Então a gente faz o perfil da cauda, que é justamente um escape que você tem, né? Você está dissolvendo a atmosfera. Tá? E aí você tem um modelo que utiliza aqui como se não tivesse cauda de hélio, que é o azul, e tem um vermelhinho que mostra a presença de hélio. Esse hélio aqui é um hélio tripleto. São 3 linhas do hélio que estão localizadas no infravermelho. Os caras conseguiram fazer até o cálculo da extensão dessa cauda. Tá? Então aqui você também consegue fazer uma medida utilizando modelos antigos, como o Tube Spectrum, coisa que eu fiz quando eu era estudante de iniciação científica. Tá? Quando fiz mestrado também eu utilizava esse modelo de Tube Spectrum, que é um modelo sintético para você caracterizar espectros. Tá? E aqui vem uma coisa interessante. Esse gráfico feio aí, tá? É o que mostra que existe uma cauda de hélio. Aqui você tem o planeta. Aqui você tem essa linha tracejada laranja aqui, que é o limite de Rocha. Tá? Então nós estamos vendo, esse limite de Rocha é esférico, né? Tá? E você tem aqui uma órbita, que a órbita exerceria, por exemplo, com elipsidade, porque esse cara aqui tem uma elipsidade da ordem de 0,1. E o que você vê aqui é o movimento que ela faz. Isso aqui é a órbita, isso aqui é o danado da estrela. Tá vendo essa linhazinha aqui? Ó? Eu consegui desenhar ela aqui todinha. Isso aí é a estrela. E aqui é a posição de Preta Passa. Muito parecido com essa figura aqui. Ó. Só que essa figura aqui não tem a representação da cauda. Essa. Tá? Então ela passa bem baixinho do Equador. E aqui você tem a extensão da cauda. Então ela vem dissolvendo, certo? E ela passa, quando ela passa totalmente, quando ela completa o eclipse, ela atravessa o disco estelar, ainda demora 5 horas para desaparecer a cauda. Então o que acontece é que aparece dentro do espectro uma assimetria, porque existe um pedaçozinho da cauda que ainda está lá, ainda passando. Então a gente tem uma estimativa de quanto tempo essa cauda vai durar. Tá? Pode pensar, poxa, essa cauda aí está sendo dissolvida pelo vento também estelar, pode vaporizar a atmosfera. Então esse é um primeiro indício observacional de como um determinado exoplaneta, que tem uma atmosfera rica num determinado elemento químico, ela pode, dependendo da proximidade que ela tem da estrela, ela pode dissolver ao longo do tempo a sua atmosfera. E ela dissolve como uma cauda. Então, quando o planeta passa, tem um momento onde ele fica assim, ó, ele fica indo, se afastando do observador. Então ela gira aqui e tem uma hora que ele faz isso aqui, ó, vai para cá, vai. Então acontece com a cauda, ela vai encolhendo. Tá? Então você consegue mapear todo o encolhimento da cauda, até ela ficar de frente para o observador. E ela passa por trás e aí começa todo o processo de novo. Então os caras acompanharam a evolução da cauda desse exoplaneta e conseguiram fazer toda a parte, tanto a parte estelar, obviamente porque você tem que ter a combinação estrela-planeta, e aqui tem todos os parâmetros planetários e todos os parâmetros estelares. Então esses são apenas 3 artigos, né, que trouxeram um impacto muito grande, principalmente na confirmação e, além disso, de fazer o primeiro estudo, utilizando NIMBS, de uma caracterização de atmosfera de exoplaneta, onde consegue determinar a presença de uma cauda atmosférica tipo cometa em um exoplaneta. É o primeiro da história. Obrigado. Só perguntas? Então,
Sobre ainda esse enigma, né, de próxima C, já dá pra concluir o que ele de fato é próxima C? Tipo assim, se tá em órbita mesmo, né, e se tivesse tipo, ser um asteroide ou alguma coisa assim? Pela amplitude da velocidade radial, a gente teria que ter observações mais longas e também teria que ter algum tipo de contrapartida fotométrica, que a gente não tem. Tá? Mas, em tese, o que os estudos apontam ainda está em aberto. Inclusive, o NIPS calculou um possível valor para o período orbital, em torno de 1.500 dias. Tá? Ele está ali em torno ali de 1,7 unidades astronômicas e tal. Então, tem mais ou menos aí uma ideia, mas a gente não tem ainda a certeza de que Próxima C seja exatamente o planeta. Mas pode ser que futuramente, com o Ariel, por exemplo, ou com o Andes. A gente também utilizou os espectrômetros, como o Expresso, tá? E o Kelps. Para esses dados também. A gente fez combinação, a gente pegou dados de Próxima B, por exemplo, de mais de 20 anos de dados de Próxima B, para confirmar. Então foi um estudo muito grande, tá? Todo mundo ali que fez ali, tá naquele número ali, todo mundo tomou na massa. Não é brincadeira não, é muito dado para trabalhar. Tá? Mais uma pergunta? Com licença, eu vou só dar uma olhadinha aqui no Meet para ver se tem alguma pergunta aqui online também, tá, professor? Sim, sim. Só Alguém quiser fazer uma pergunta? Pronto, enquanto ele olha, eu tenho uma pergunta. A gente viu aí uma comparação muito brusca, né, entre o HARP e o NIPS em termos de precisão. E uma das coisas que a gente faz quando a gente tem um upgrade assim é fuçar erro e ruído, né? Nesses gráficos que o senhor mostrou, tem a questão do fit kepleriano da velocidade radial, mas nos gráficos de resíduo, o resíduo, a gente sabe que é resíduo de verdade quando tem nenhuma correlação eficaz. Isso. Mas aí um olho mais treinado já vê um negócio que jogando isso aí no algoritmo já pode ver. Né? Pode ser que tenha um outro planetinha no resíduo, né? Tu quer voltar aí? Quero voltar, sim, volta. Tá falando desse aqui, ó. Aqui já tem um, né? Mas o outro fica O mais outro, difícil. porque o outro também é mais... Pronto. Aí Aqui? esse já já tem um perfil de sinusoidal aí, né? Que isso aí, a priori, já é um indício de que pode ter mais alguma coisa. Fina, né? Isso, pode ser próxima dele. Exato. Tá? Aí, mas Esse a resíduo. pergunta então é, se já chegaram a fazer análise em relação a isso? Sim, sim, sim. Os caras fizeram tudo isso aí. A precisão também do NIPS comparado ao HARPS, o NIPS, como eu já falei, o HARPS, como eu falei, é de 1 metro por segundo, 1,2 mais ou menos. Mas o do NIPS pode chegar da ordem de dezenas de centímetros por segundo. 40, 50, 80 centímetros por segundo. Tá? Depende muito qual fio você está utilizando. Tá? Infravermelho, vermelho próximo, qual é a banda que você está usando? Se é a banda Y, J, W. Então tem essas pequenas diferenças. Professor, agora eu vou fazer aqui uma pergunta, vou falar um pouquinho mais alto para o pessoal pegar aí no microfone, né? Que é uma pergunta online. Alguém perguntou assim: tem alguma limitação, seja nas observações ou no tratamento dos dados, que seja necessário melhorar posteriormente? O NIPS? O NIPS. Só o NIPS mesmo. Né? Ó, A ciência, ela nunca é uma verdade absoluta e nunca nenhum instrumento vai dar a última vertente sobre o campo da observação. Você vai sempre depender de aperfeiçoamento. A questão é que nós não temos hoje tecnologia suficiente para desenvolver um instrumento com uma precisão maior do que a do NIPS. Tá? Porque, como já falei, está realmente no limite quântico mesmo. Então você vê a acurácia quântica dele é muito alta. Isso faz com que você tenha dificuldade de gerar uma segunda geração de instrumentos mais poderoso do que o NIPS. No entanto, a gente sabe que se você for imaginar, na época da construção do HARPS, todo mundo achava que o HARPS era a última coisa. Por quê? Porque o cara estava com a precisão da ordem de poucos metros por segundo. Detectou um planeta gigante próximo de uma estrela. Tá ótimo. Aí depois começaram a aparecer outros, inclusive o NIPS.
nada também impede que daqui a pouco, por exemplo, o próprio o Andes, que é outro espectrômetro que está sendo desenvolvido, e que nós estamos, né, em conversa para ver se a UFC ela entra no Andes, mas a UFC tem que entrar com alguns milhões de dólares para conseguir entrar no Andes, tá? Aí tem que ver se esse investimento vale a pena para a UFC, tá? Pode ser um cara aí que futuramente possa deixar o NIPS, né, da mesma forma que o NIPS deixou o Harps, como um companheiro ali para sustentar uma determinada banda que não é a banda de atuação daquele instrumento. Tá? O infravermelho é importante porque o infravermelho é onde a gente espera. Ele está pegando esteira tipo M, ou de uma esteira ou de um planeta tipo Terra, ele fica 7 vezes mais visível do que se fosse uma estrela tipo G. E consegue aumentar em mais de 15 vezes a possibilidade de detectar a atmosfera. Então, estrela tipo M é um alvo interessante para você observar e é o cara que vai dizer o poder tecnológico do instrumento. São estrelas altamente ativas, têm uma alta atividade magnética, isso faz com que você gere ruído muito forte. Se o instrumento não for bom, tudo cai dentro do ruído. Então tem essa vantagem de você construir o instrumento baseado num resultado observacional. Então quero observar estrelas desse tipo. Então o instrumento vai ser feito daquele jeito. Não existe um instrumento que é feito para tudo. É feito para aquele específico. Se eu quero procurar planeta e ainda mais orbitando uma estrela que seja de período curto, porque a estrela é pequena, então o planeta vai demorar poucos dias, então é melhor ver qual é a limitação instrumental que tem para observar esses caras e eu construo o instrumento a partir disso aí. Se for utilizar para estrela K, estrela F, não funciona. Então dizer que uma coisa pode ser superada depende muito do caso científico que eu vou utilizar para eu aprimorar as minhas observações. Bom, vamos agradecer ao professor de novo.